Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje, nós vamos ler um texto que está lá em Colossenses, capítulo 2, que vai falar sobre como nós devemos viver a nossa vida com Cristo. Ele vai falar vários itens que são importantíssimos. Tudo que tem vida vive de acordo com algumas coisas que nós vamos falar aqui. Seja a nossa vida, ou a gente pode pensar também em plantas, em animais. Tudo acontece isso. Na escola a gente aprende que as plantas, os animais e até nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E assim também é a nossa vida na fé, tirando essa parte de morrer, porque a gente vai viver eternamente com Cristo. Mas a partir do momento que a gente nasce, a gente precisa crescer, reproduzir a nossa fé. E vamos então para o nosso texto de hoje. Como eu falei, Colossenses capítulo 2, e os versículos são 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A primeira palavra que nós vamos destacar aqui é receberam. A partir do momento que a gente recebe a Cristo, nós estamos nascendo. Nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o mundo e nós nascemos para Deus. Nós nascemos para Cristo, para o Evangelho, para o Reino de Deus, quando nós o aceitamos e o recebemos. Quando essa sementinha é plantada em nós. Quando nós nos convertemos, uma plantinha plantada em nós que é do Evangelho, e ela precisa crescer, multiplicar e estar firme, como nós lemos aqui. Quando nós recebemos a Cristo, uma mudança acontece em nós. Antes nós vivíamos nas trevas e agora nós vivemos na luz. Antes nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Jesus nos traz a luz, Jesus nos traz a vida e tudo que nós pensávamos muda completamente. As nossas atitudes e as nossas ações também. Então esse é o primeiro ponto. Antes de tudo, nós precisamos receber. Antes de tudo, nós precisamos nascer. E aí, quando nascemos, a história ainda não acaba. Lá na parábola do semeador, todas aquelas terras receberam a semente, mas nem todas cresceram. Algumas cresceram, outras sufocaram desde o início. Algumas morreram quando já estavam um pouquinho maiores, mas apenas uma chegou a dar fruto. E é esse ponto que nós precisamos chegar. Nós nascemos, mas e agora? O que nós faremos com essa vida que habita em nós? Não podemos deixar o Evangelho morrer logo após termos recebido ou morrer quando a gente perceber a dificuldade na nossa frente. Então, vamos para a segunda palavra que nós destacamos desse texto, que é continuem. Continuem a viver nele. Muitas pessoas recebem a Cristo, aceitam, acham bonito o Evangelho, bonito o que Deus fez por nós, mas não continuam. Vão em um culto especial ou um culto de domingo, acontece algo na sua vida que faz pensar na eternidade, pensar em Jesus, pensar na palavra, porém não continuam. Às vezes alguma enfermidade ou a perda de alguém faz aquela pessoa pensar no futuro, pensar sobre a eternidade, ou algum culto especial que alguém foi, algo que estava precisando de Deus e Deus fez, e aí tem aquele calor da emoção inicial. Porém, não adianta se nós não continuarmos. Tudo que é vivo, continua vivendo. Não é uma respirada que eu vou dar pela manhã que vai me manter vivo por todo o meu dia. Eu preciso continuar respirando o tempo todo. Eu preciso continuar me alimentando o tempo todo, porque senão a gente morre. Então, olha só o que Paulo está dizendo nesse texto aqui. Continuem. Assim como vocês receberam. Recebam todos os dias, vivam a vida que Cristo quer dar para vocês. Não é continuem indo na igreja, continuem lendo a Bíblia para cumprir com uma tabela, para cumprir um compromisso, não. É continuem a viver. Claro que muitas coisas fazem parte do viver, mas não é uma coisa isolada, mas é viver. Jesus veio nos trazer uma vida abundante e muitas vezes nós pegamos só um pouquinho do que ele veio trazer para nós. Mas vivam nessa vida que Cristo tem para vocês. Continuem a viver nele. Depois ele vai dizer, estando enraizados e edificados nele. Essas duas palavras nos dão a ideia de firmeza.
Se uma raiz for rasa, qualquer vento pode levar aquela planta. Mas se tiverem raízes profundas, estarão enraizadas e firmes na terra. Árvores têm raízes muito fortes e é isso que mantém elas de pé, mesmo no meio da ventania e da tempestade. E nós precisamos ter as nossas raízes firmadas em Cristo, firmadas na palavra de Deus e edificadas nele. O nosso fundamento precisa ser Jesus. Se nós vamos construir uma casa, podemos construir na areia ou podemos construir sobre a rocha. E o nosso fundamento deve ser Jesus Cristo, a nossa rocha, porque assim nós não seremos abalados. Depois ele vai dizer, e confirmados na fé. A fé é a base para tudo na nossa vida cristã. Não apenas a fé de acreditar que Deus existe, de que Jesus veio ao mundo e morreu. Não, mas ter a fé de que Ele é bom, ter a fé de que Ele cumprirá o que prometeu, ter a fé de que Ele está te sustentando, ter a fé e esperar o tempo certo, ter a fé de que Ele te ama. Deus está cuidando de você e a gente precisa crer nisso. Crer em Deus não é apenas saber que Ele existe e está lá no céu, mas não, saber que Ele se importa com você e acreditar em infinitas coisas que tem na Bíblia que vão moldar a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos estar confirmados nessa fé. É a certeza daquilo que a gente espera. A gente precisa estar confirmado. Na versão NVI, eu sempre leio aqui na NAA, diz firmados na fé. Então nós precisamos estar enraizados, edificados e firmados na fé. Ele vai continuar dizendo, assim como foi ensinado a vocês. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas ensinando o que não é bíblico, ensinando o que não está na palavra de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam. E isso não é de hoje. Na época de Paulo já era assim. Desde a época de Jesus já se falava sobre os falsos profetas e nós precisamos tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o que mudam na palavra de Deus, com o que inventam hoje. A nossa fé é na palavra de Deus, a essência do evangelho é a palavra de Deus, então nós precisamos ler, nós precisamos nos alimentar dessa palavra diariamente, o tempo todo. Estar focando em viver conforme ela diz, nos guiando pelo que Cristo disse, assim como foi ensinado a nós, assim como foi ensinado verdadeiramente a nós, pelos discípulos de Jesus que aprenderam com o próprio Mestre e pregam a palavra o tempo todo. Precisamos tomar cuidado para não trocarmos o adubo que vai ajudar o nosso crescimento por aquilo que vai só nos atrapalhar, por aquilo que vai acabar com a nossa força, que vai nos impedir de crescer. E por fim, temos crescendo em ação de graças. A versão NVI está com uma linguagem mais fácil da gente entender. E lá nesse pedacinho diz transbordando de gratidão. Nós precisamos crescer e quando nós crescemos, nós transbordamos. Nós crescemos ao ponto de dar frutos, assim como uma árvore dá frutos. E depois esse fruto vai dar origem a novas sementes e novas plantas. Assim somos nós quando vivemos verdadeiramente em Cristo. Nós precisamos dar frutos. A Bíblia nos dá uma listinha dos frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo vive em nós, quando nós não o deixamos mortificado no nosso coração. A nossa tendência natural é crescermos e darmos fruto, transbordarmos. E nós transbordamos de gratidão. Gratidão a esse Deus que nos adotou, gratidão a esse Deus que nos dá o crescimento, que nos dá a fé, que nos salvou. Nossa, eu poderia fazer uma lista aqui dos motivos que nós temos para agradecer a Deus. Não deixe com que a palavra de Deus não dê frutos em você. Apenas ouvir e isso não gerar nada. Mas viva o Evangelho. Viva a graça de Jesus. Viva o tempo todo. Porque viver não é sobre um momento. Você não vive uma parte do dia. Você vive as 24 horas do dia. Enquanto você está dormindo, descansando, você está vivendo. Se nosso coração parar de bater, a gente morre. A gente precisa do sangue circulando no nosso corpo o tempo inteiro. O ar entrando e saindo dos nossos pulmões o tempo inteiro. O nosso corpo não pode parar. E a gente também não. A gente precisa viver continuamente nele. Crescendo em fé, crescendo em ação de graça, em gratidão, crescendo em amor e multiplicando os frutos do Espírito. O conselho de Paulo nesse texto e o meu conselho para você hoje é isso. Viva, continue, cresça, esteja firmado nele, transborde o
tempo inteiro sobre a palavra de Deus. Não desista, Ele está com você. Viva, tenha a alegria dele, produza e o tempo todo adore por ele ser tão bom. Adore com a sua gratidão, com a vida que é em você. Usa essa vida e seus segundos para falar do evangelho, para amar ainda mais a Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você percebe que está cabisbaixo, que está fraco, lembre-se disso e use esse versículo para te encher de ânimo. Viva a vida que Jesus tem para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, de comentar e de me seguir lá no Instagram do canal também. Eu espero vocês aqui na semana que vem.